Olá a todos, sejam bem-vindos. Bom, após um período aí que eu estava tentando fazer mais um vídeo da obra A Grande Síntese, do filósofo espiritualista Pietro Baldi, finalmente estou aqui me atrevendo a tentar construir mais uma leitura com vocês aqui do capítulo 40, intitulado Aspectos Menores da Lei. Eu acho que todo mundo fica cansado quando chega final de ano, fica esgotado fisicamente, mentalmente. Confesso que assim estou me sentindo, mas com calma a gente vai porque estamos apenas no janeiro. Esse capítulo aqui ele é um capítulo assim mais vasto, ele tem muita coisa nesse capítulo. E eu li ele 2 vezes antes de começar a construir um resumo. Troquei algumas ideias entre aspas, né, com uma inteligência virtual, alguns pontos que eu tinha uma menor compreensão. Assisti também alguns vídeos de outras pessoas que têm domínio um pouco mais sobre o pensamento de Pietro Baldi. E aqui estou eu. Provavelmente esse capítulo não vai ficar totalmente apresentado nesse vídeo, portanto, provavelmente vou dividi-lo em 2. E aqui eu estou gravando o primeiro para vocês. Eu fiz um resumo aqui no notebook e eu vou me pautar por ele, não seguindo totalmente a sequência do capítulo e tentando abrir um pouco mais o leque das questões que sua voz, que é a inspiração de Pietro Baldi, vem nos trazer nesse capítulo 40. Ele começa falando, né, que a lei ela é muito complexa. Quando eu estou falando da lei aqui, é óbvio que vocês sabem que eu não estou falando do código de leis humanas, mas da manifestação de Deus no mundo material. Mais à frente eu vou falar, mas já vou citar aqui. É interessante que sua voz, ou mesmo o Pietro Baldi, ele nomeia Deus de lei. Aqui nessa obra, ele nomeia Deus de lei. Então, se surge esse mundo tão caótico, esse mundo tão complexo, tão cheio de dualidades, que é o que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, com as nossas leituras de mundo. Por outro lado, não enrola a língua, existe a ordem, existe as costuras da lei que busca manter um sentido de evolução, evitando que todo esse mundo fosse consumido pelo caos. Embora a gente perceba muito mais a desordem, mas por trás da própria desordem existe um sentido de ordem, existe um sentido de perfeição, existe um sentido de curar os males do mundo e desses, como que eu vou falar aqui, desse estado caótico que a gente percebe na natureza. Então, seguindo aqui, sua voz nomeia Deus, né, como a lei, a grande lei. E ele também compara o universo a um organismo. Se nós olharmos para o nosso corpo,
enquanto um organismo vivo, nós iremos perceber que existem uma série de funções que estão acontecendo para que esse organismo funcione. Então, o coração está bombando sangue, os rins estão filtrando, os pulmões também estão filtrando o ar, as nossas fossas nasais estão respirando, puxando o ar, os nossos ouvidos fazendo a captação do som, as células trabalhando assiduamente. Enfim, é um órgão bem complexo, sem falar em coisas que a ciência ainda nem conseguiu decifrar totalmente. Então é um órgão perfeito. Então, da mesma forma, sua voz, ela compara o universo como um órgão, com N funções. Mas para que essas funções não descarrilhem do trilho, é preciso que haja um conjunto de leis que são transcendentais, leis que são invisíveis, mas que também atuam no campo da matéria. A citar, por exemplo, a gravidade, a força da gravidade, a mesma que faz com que os astros conservem um princípio de equilíbrio e também faz com que as nuvens, onde existem as partículas, existem energias, matérias, elas entrem num estado de... A palavra está fugindo aqui na minha mente. Elas produzem as estrelas. Aqui mais na frente no texto a palavra vai vir. Mas enfim, nesse estado caótico, a própria força da gravidade faz com que nasçam as estrelas, atuando como energia, na energia e na matéria. Então, seguindo aqui, o que veremos nesse capítulo são os aspectos menores da lei. A lei, ela é única. Ela é única. Por que ela é única? Porque Deus é único. Deus, primeiramente, ele se manifestou como uma essência única, como nós vimos nos 2 vídeos anteriores. Mas, ao mesmo tempo, surge o campo da dualidade, onde não existe tempo e nem espaço. É o momento que Deus manifesta-se em substâncias menores, substâncias autônomas, substâncias conscientes, substâncias dotadas de livre arbítrio. Então esse é o segundo momento da criação divina, que nós também vimos no vídeo anterior, que existe um terceiro momento que se fecha a Trindade, que é o momento que surge a lei, que surge tudo que a gente conhece chamado de cosmos. Então esses 3 princípios, que na verdade é uma coisa só, que é o Deus Uno, eles vão se manifestar no universo. E Pietro Baldi, ou sua voz, ele usa de uma metáfora para que nós passamos a compreender essa lei que é única, mas que também se divide em leis menores. Ele vai falar numa figura geométrica chamada de poliedro. Poliedro não é que ele seja de faces infinitas, de lados infinitos, mas para o Baldi aqui, usando como uma metáfora para nós entendermos, ele fala que o poliedro é uma figura geométrica de infinitos lados, que são lados menores. Esses lados, usando a metáfora, são as partes menores da grande lei. E essas partes, chamadas de leis menores, é que vão atuar nesse mundo que a gente chama de mundo caótico,
que por um equívoco da nossa leitura, por uma ilusão dos nossos sentidos, nós temos uma tendência a perceber mais a desordem e contribuir também muito para essa desordem. Mas como a obra mostra a grande síntese, em especial nesse capítulo aqui, com os aspectos menores da lei, ela atua como um mecanismo de correção, como um mecanismo de criação, como um mecanismo de estabilidade, como um mecanismo de evolução. Deixa eu ver o que eu pego mais aqui para a gente falar. Sim, outra coisa que eu pontuei aqui que é interessante. Quando ele fala que a lei se dividiu em tantas partes menores, usando esse simbolismo de um poliedro, uma figura geométrica de tantos lados, ele não está falando que ocorreu uma fragmentação. Ele está falando que ocorreu uma divisão em partes. Mas, ao mesmo tempo, essas partes, elas continuam interligadas. Porque se não fosse assim, não teria como o Deus Uno agir corrigindo essas distorções, esse estado caótico do mundo da matéria. Então, ao mesmo tempo em que ocorreu essa divisão em partes, a lei ela continua estabelecendo conexões, estabelecendo ligações, estabelecendo transformações que visam sanar esse estado temporário de divisão que a dualidade promove. Como nós vimos no vídeo anterior, a própria dualidade é um mecanismo de correção, porque dentro daquele campo da tese, antitese, se produz a síntese. E nesse sentido também o da trindade, né? O sentido de unidade, o sentido de divisão e o sentido de reagrupação novamente. Então o caos, ele é algo temporário, ele não é a força que prevalece. Atrás dele existe um sentido de transformação que usa o próprio caos como uma forma de curar as nossas consciências e o próprio universo que se vê nesse estado caótico. Vejamos o que eu pego mais aqui. Sim. Como eu falei da questão da trindade aqui com vocês, eu estava reassistindo aquele filme A Cabana. Eu até assisti um podcast de um pessoal que, me desculpem aqui, mas eu não lembro o nome do podcast, que eles trabalham, o estudo de Pietro Baldi, o estudo do espiritualismo em si, do espiritismo e do espiritualismo em si. Na verdade, as pessoas que estudam Pietro Baldi, falando especificamente de Brasil, boa parte delas são espíritas. São aqueles que entendem essa ponte que existe entre a filosofia construída pelos espíritos dentro das obras de Kardec e percebe essa continuidade através das obras de Pietro Baldi. Tudo é uma questão de interpretação, é uma questão de saber que algumas coisas que não estavam presentes na obra de Kardec, ou que estavam de uma forma não tão visível, elas representam um processo de continuidade através da filosofia espiritualista de sua voz, ditada a Pietro Baldi. Eu mesmo eu não vejo assim grandes dificuldades em fazer essa ponte. E às vezes assim, sem criticar, mas muito me estranha
espíritas não entenderem isso e se fecharem, porque a própria ideia do espiritismo é uma ideia de uma crença progressista, que ela não fica parada no tempo. Kardec mesmo falou que ele não estava ditando tudo, ele não era a última voz das coisas. Então ele ditou, ele codificou, né, os preceitos que a espiritualidade trouxe para ele, mas entendendo que ele estava no século XIX, na segunda metade do século XIX. Kardec nem sabia que a Segunda Guerra estava a caminho, que aqueles preceitos do iluminismo que também influenciaram o espiritismo, aquela ideia de surgir brevemente, que surgiria brevemente uma sociedade mais evoluída no campo do amor, no campo do conhecimento. A gente viu que não foi bem assim, né? Porque as nações europeias estavam num processo de acirramento, de disputas de territórios em colônias, de disputas ideológicas, enfim, era um cenário de guerra que estava prestes a explodir. E ele explodiu em 1914, ele explodiu em 1944, nas duas guerras ou na Grande Guerra Mundial, né? Depende da forma que o historiador faça referência a essas guerras. Então, o que eu estou falando é isso, aqueles preceitos iluministas que influenciaram a própria filosofia espírita, eles não vislumbraram, de certa forma, que o caos estava a caminho, que era a Segunda Guerra, né? Mas não quer dizer que esses preceitos de uma sociedade melhor, eles não serão alcançados. Porque quando você estuda a própria obra espírita, não só de Kardec, mas de Chico Xavier, entre outros expoentes do espiritismo, do espiritualismo, a gente vai entender, né, que a evolução ela vai acontecendo paulatinamente. E à medida que a gente vai evoluindo, vai abrindo a consciência a novos entendimentos da realidade, não só física, mas espiritual, a própria espiritualidade vem nos esclarecendo e trazendo novos pontos de vista. Como foi com Pietro Baldi, que, igual mostrei para vocês aqui, que consegue fazer esse diálogo com a própria teoria da relatividade, com o surgimento do universo, através das partículas, dos átomos. Então existe essa ligação entre espiritualidade e ciência, que já foi estabelecida lá nas ideias do kardecismo, que era a ideia de ciência, filosofia e religião. Então eu falei do filme A Cabana aqui, porque é interessante. Eu esqueci que eu tinha mencionado um podcast. Eu vou ver se eu acho o link e quando eu postar esse vídeo, eu vou deixar o podcast deles abaixo aqui, para vocês ir lá conhecer o trabalho deles. Então a questão da Trindade, no filme A Cabana, eu não li o livro, ainda pretendo ler, se Deus quiser, mas o filme ele é muito bom também. Ele vem mostrar como que a espiritualidade, como que Deus, que no filme lá ele se manifesta sobre 3 personagens, né? Tem a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a manifestação de Deus através da Trindade. Eu não vou contar o filme aqui, para quem não assistiu, já é um filme que não é novo também, mas ele mostra um conflito de um pai que perde uma filha, ainda garotinha, de uma forma muito bruta, muito cruel, e fica aquele sentimento de culpa, não só entre o pai, mas entre a irmã, que de uma forma ou de outra, um evento que acontece com ela acaba impedindo que eles dessem essa proteção à criança, e a criança é raptada, a garotinha. Então o personagem lá ele vai questionar Deus, se Deus é bom, por que Deus permite o mal.
Então é uma discussão até filosófica profunda sobre esses questionamentos que às vezes a gente não expõe, mas a gente faz, independente da crença que a gente tenha ou não. E através da Trindade a gente vai compreender isso aí. É igual eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, a questão da Trindade estabelecer uma cura aos males do mundo, né? Porque se Deus é a manifestação una, e porque se Deus se faz em dualidade nos criando, e porque Deus se faz como a lei, igual eu citei para vocês que eu ouvi dessas pessoas que estudam Pietro Baldi, uma comparação interessante, falando que Jesus Cristo representaria a mãe, porque a lei, no plano da matéria, no plano espiritual, ela é extremamente rigorosa, porque o objetivo da lei é corrigir os nossos erros, os desvios, porque o objetivo da lei é completar a Trindade. E a Trindade só se completa novamente com a unificação das partes. Então, no filme A Cabana, a gente vai entender um pouco disso, principalmente para quem está estudando um pouco de Pietro Baldi, para quem conhece um pouco do Espiritismo. Não estou desmerecendo as outras religiões, porque eu sei que pessoas católicas, pessoas protestantes, acharam bem interessante esse filme, ainda que eu tenha visto muitos protestantes criticando o filme, mas é porque se apegam muito à letra, é o que eu falei para vocês. A espiritualidade, ela se manifesta de uma forma progressiva. Existem credos no mundo, e vocês sabem muito bem disso, não precisaria nem dizer aqui, que ainda vivem lá na época do olho por olho, do dente por dente. Não foi isso que Jesus veio ensinar. Então é preciso fazer essa reflexão. E se a gente perceber as religiões, querendo ou não, elas fazem parte desse processo da lei, desse poliedro que tem várias faces, ou lados. Então tudo tende a evoluir. Nada fica fora da evolução. Nada. As crenças, as instituições, tudo se transforma. Então a nossa resistência é só uma forma de ilusão, de tentar impedir essas transformações. Aqui eu falo, claro, no sentido espiritual, porque a evolução também, ela leva para o mal. A evolução também, um corpo saudável evolui para uma doença. Eu não estou falando disso, eu estou falando no sentido realmente espiritual. Entenderam? Então eu deixo a dica aqui do filme A Cabana, e vocês reflitam sobre as coisas que vocês já assistiram aqui nos vídeos, do que estão acompanhando aqui, para entender, né, que Deus, ele não está aqui para julgar ninguém. A lei existe justamente para curar o nosso mal. E uma coisa que eu ia deixar passando aqui, que é uma das coisas que o Espiritismo tem resistência, não todos espíritas, é o que eu falei, mas também devemos respeitar aqueles que não pensam assim. É uma coisa que está sendo mudada na minha visão. Porque dentro do Espiritismo, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, existe a ideia de que nós fomos criados simples e ignorantes. Então a gente não nasceu com o mal. Mas ao mesmo tempo o mal está presente desde o surgimento da vida. Então acaba se tornando um paradoxo dentro do próprio Espiritismo. Porque não pode ser assim. Ou o mal está em nós, ou o mal não pode ser um princípio de evolução. O princípio de evolução tem que ser, desde o princípio, o amor. É claro que existe a questão do livre-arbítrio, mas quando nós somos simples e ignorantes, nós não sabemos ainda o que é o livre-arbítrio, e já nascemos sofrendo. Então o que o Pietro Baldi mostra, e se a gente fazer essa ponte com o filme A Cabana, ou o livro, quem leu A Cabana, a gente vai entender
que no segundo momento da criação, que foi quando surge a dualidade, nós nos tornamos seres autônomos porque Deus não queria escravos. Se Ele quisesse escravos, não aconteceria o erro. Então o erro surge daquele momento em que o ego ele tenta se tornar tão importante quanto Deus. Esse foi o momento da queda. É isso que as religiões chamam de pecado original, que na Bíblia, simbolicamente, no símbolo do mito do paraíso, essa é a forma que eu leio a Bíblia, que eu percebo a Bíblia, é uma narrativa com um fundo de verdade. Então, dentro do simbolismo do paraíso, quando o ser ele perde a sua potencialidade de Deus, quando surge a dualidade, ele se vê nu diante de Deus. Então ele começa a cobrir o seu corpo pela vergonha. Então, se nós fizermos uma leitura dessa parte do Velho Testamento, nós vamos entender que está se falando de uma queda, de um momento em que os deuses, porque somos seres criados de Deus, nós somos deuses. Como Jesus já falava, vós sois deuses. Então nós invertemos a ordem. Nós criamos o mundo onde o caos ele impera. Mas ao mesmo tempo, Deus está presente no mundo através da lei. É por isso que a lei existe. A lei como um mecanismo de correção. A lei como uma forma de coerção. A lei que nos impulsiona a evoluir. Nada no universo, nada fica parado. Tudo está em constante transformação. E se falando de consciências, porque nós somos consciências, somos seres pensantes, quando nós despertamos, quando nós saímos do estado de inércia, nós começamos a adquirir ao pouco o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, ele só se torna pleno quando nós começamos a estudar a lei, como nós estamos fazendo aqui. Porque através do estudo da lei, nos seus aspectos menores, no seu aspecto maior, que é mais complicado para a gente entender, tanto é que eu estou falando aqui de criação, né? E a gente está tentando entender isso de uma forma subjetiva, mas é atrelada a princípios racionais. Entendem? Então a lei se faz como um mecanismo de correção. O caos jamais vence. O caos, a desordem jamais vence. Sempre haverá um princípio de correção. Sempre haverá um princípio de estabilização no universo. Entendem? Seguindo aqui, deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui. O que eu falo é que o nosso livre-arbítrio, lendo aqui a anotação, não é absoluto. Como diz o Maurício Crispim, que eu já vi uma palestra dele no YouTube, microfone caindo aqui, desculpem. Então ele fala, né, que o nosso livre-arbítrio não é absoluto. Foi gasto ao romper a ordem do todo. Esse é o nosso pecado original. Então agora nós agimos sob a força do determinismo, do vir a ser. Porque se fosse pela nossa vontade, nós já teríamos nos autodestruído em meio ao caos e destruído tudo. É só a gente ver o que a gente faz com a natureza. O que a gente faz na questão da cobiça do mundo do capitalismo. E como que isso é revertido na própria natureza. Então o mecanismo de correção da lei, ele age nesses momentos. Ele deixa que o caos aconteça. Por exemplo,
vem as alterações climáticas, vem o aumento da temperatura e nós começamos a sofrer. Pessoas morrem através de enchentes, de chuvas, não é o caos atuando? Mas por trás dele está a lei, uma lei de ação e de reação, que nos leva também a reflexões. Não é isso que o mundo está fazendo agora? Uma parte da humanidade, ela começa a refletir que os caminhos da humanidade, no sentido da forma que a gente está lidando com a natureza, está dando tudo errado. E nós já começamos a pagar o preço. Veja o quanto de pessoas que estão morrendo todos os anos com chuvas nas cidades. Isso não era assim no passado. Existiam mortes, mas não eram tantas assim. Já hoje a gente percebe, né? A forma que a gente organiza a cidade, a forma como que a gente lida com a produção, tudo isso está refletindo sobre nós. Isso aí é a lei. É um dos mecanismos da lei agindo em correção, usando o próprio caos. Liberdade verdadeira é estar na lei, como o Maurício Crispim fala nos vídeos dele. É compreendê-la seguindo o seu curso, não indo contra a correnteza. Um dos maiores equívocos do ser humano é tentar tirar a sua vida pensando que ele vai resolver tudo. Para começar, nós somos uma substância eterna. Nós não morremos. Nós habitamos corpos que são transitórios. São mecanismos que a lei usa através de substâncias que são transformadas, surgindo corpos biológicos em que as almas habitam. Então, destruir um corpo não quer dizer destruir uma consciência que é eterna. E isso reverte em consequências. É claro que existem casos e casos. A lei até nisso ela é detalhista. Ela sabe o que se passa nas nossas consciências. Ela sabe o que aconteceu para que uma vida seja ceifada pelas próprias mãos. Então, em cada caso, ela vai agir dentro da própria consciência e também vai nos socorrer. Aí, no plano astral, a gente entende que a vida continua, que foi uma besteira, ou que foi coagido por forças maiores. Tudo isso será medido. Mas, enfim, nada de pena eterna, isso não. O sofrimento é um estado transitório de consciência, justamente visando o seu reequilíbrio. Na própria manifestação, né, antes da pessoa tirar a vida. Existem fatores que levou a pessoa a estar em estado de desequilíbrio. Tem uma narrativa do Carl Jung, me veio à mente aqui, e eu não lembro de detalhes. Eu sei que ele estava cuidando de uma paciente que ela tinha surtado e enlouquecido. Então ela foi para uma clínica em que o Carl Jung trabalhava. E ele passou a cuidar dessa paciente. E ele começou a se inteirar da história dela. Ela tinha gostado de um rapaz, gostado muito desse rapaz, iria casar com ele, mas assim, o rapaz não quis casar com ela. E ela ficou muito frustrada com isso. Gerou um trauma na vida dela. Mas enfim, a vida seguiu. Eu acho que ele casou com outra mulher. E ela acabou conhecendo outro homem. E se não me engano, estou falando aqui, não estou lembrando bem. Parece que ela teve 3 filhos. E um dos filhos dela morreu. Eu acho que foi por uma... Ele morreu. Aí ela enlouqueceu, né? Aí o Carl Jung foi tratando dela, foi analisando os sonhos dela, conversando com ela, mesmo em estados de insanidade, em estados de maior estabilidade, e ele foi montando o quebra-cabeça. O resumo desse tratamento: ela havia matado
de uma forma até inconsciente, como uma vingança por não ter casado com o homem que ela gostava, ter casado com outro. Ela dava banho nesses filhos em água suja, água contaminada. Então ela dava água para um desses filhos tomar. Eu acho que foi só para um, eu não lembro. Eu sei que esse filho morreu de infecção com essa água. Então Carl Jung acabou descobrindo o que tinha acontecido, né? Por que ela tinha ficado louca. É a questão da vingança e a questão do remorso, né? Que faz com que a pessoa enlouqueça, que faz com que a pessoa tire a própria vida. Então, a partir desse momento que ele montou todo o quebra-cabeça, conversou com ela, fez ela entender o que tinha acontecido, ela se curou e foi seguir a vida dela. Então, o que eu estou falando é isso para vocês. Muitas pessoas que têm estado de depressão profunda, existe uma causa, existe algo que aconteceu, existe um trauma, existe um remorso, e isso tudo fica arquivado no inconsciente. E pode ser um sofrimento também que uma pessoa impôs e a pessoa não conseguiu manter o equilíbrio também, né? Tudo isso é pesado no inconsciente quando a pessoa chega no mundo astral e que tirou a própria vida. Entenderam? Deixa eu ver o que eu falo mais aqui. Bom, o mal é um produto da ignorância, né? Como a gente está falando aqui. Porque perdemos o nosso estado natural de consciência, logo não aprendemos. Isso aqui é interessante. Ele fala assim, ó, isso tem até um preceito lá na Grécia Antiga que fala isso, que a gente não aprende nada. Nós estamos recordando as coisas. Isso é nessa visão de que existe uma queda, de que existe um pecado original dentro das nossas almas, que faz com que um lado nosso seja sombra, que pratique a maldade, e ao mesmo tempo o outro lado tenta curar, tenta sanar esse mal, que é o lado do bem, que é o lado do amor. Esse é o campo da dualidade, né? Então, partindo desse princípio, a gente não está aprendendo nada. Porque se nós somos deuses, se nós nascemos num momento de dualidade da providência divina que era una, então nós tínhamos uma sabedoria já nascida de nós, como existe a sabedoria já nascida de Deus. É claro que a sabedoria de Deus, ela é plena, ela é maior, ela sempre será maior. Então essa sabedoria, ela se converteu em ego. E foi assim que a gente perdeu a consciência, inverteu a ordem e surge o caos, surge a matéria, surge o cosmo, surge todos esses campos de guerra e de maldade que a gente conhece. Então, à medida que a gente está evoluindo, a gente está recordando, nós estamos abrindo a consciência novamente. Esse é o sentido de dizer que a gente não está aprendendo nada. Nós estamos recordando. Porque à medida que a consciência vai abrindo, essa potencialidade de nós que somos deuses, ela vai se manifestando. E quanto mais a gente estuda a lei do ponto de vista espiritual, mesmo que você seja evangélico, que você seja católico, que você seja espírita, que você seja espiritualista, que você comece a compreender os mecanismos da lei, a manifestação do amor, do Espírito Santo, realmente, ele vai manifestando em sua alma. E você vai se sentindo mais forte, você vai se curando, você vai superando as depressões, você vai entendendo os mecanismos de funcionamento da lei de Deus. E você começa a evoluir. Você começa a evoluir e a dar passos maior no sentido de se reintegrar a Deus. Muita coisa que eu já falei, é bom que eu vou falando, eu vou lembrando das coisas e eu vou saltando aqui. Aqui à frente, ele vai falar sobre o princípio das unidades coletivas.
Isso aqui eu já falei para vocês em vídeos anteriores, mas é muito importante que ele fala assim: o princípio das unidades coletivas é um dos aspectos da lei, representada em metáfora pela figura do poliedro que eu falei aqui para vocês. Esse princípio tem a função de agrupar as partes que estão separadas pela dualidade. Eu disse separadas, não fragmentadas, ressaltando aqui de novo. Porque se estivesse fragmentado, não haveria mais conexão com Deus. Aí o caos realmente ganharia. Então esse princípio tem a função de agrupar as partes que estão separadas pela dualidade. A humanidade representa o princípio das unidades coletivas, onde cada indivíduo contribui para a evolução do todo. Vou deixar o texto aqui um pouco e conversar com vocês. O princípio da unidade coletiva, que é um dos princípios da lei, ele visa reagrupar as partes e, ao mesmo tempo, ele cria hierarquias. Por exemplo, a humanidade, quando ela surge, vão surgir os clãs. Por mais que seja um estado barbário da humanidade ainda, mas eles se agrupam para manter proteção, caçar, se proteger de outros clãs. Então eles se agrupam. É um princípio primitivo de manifestação das unidades coletivas. E dentro desses clãs, antes de surgir os clãs, existem grupos que começam a se interrelacionar. Aí vão surgir as primeiras unidades não sei nem se eu posso falar casamento aqui, mas de uma manifestação de um tipo de compromisso afetivo. Não estou dizendo que nessa época não existia a poligamia, mas vai existir um certo sentido de ter uma prole e ter um grupo que proteja essa prole. Então vai surgir as famílias e vai surgir os clãs. E desses clãs vão surgir uma pequena comunidade, que é um princípio de manifestação da unidade coletiva também. É a lei que vai trabalhando para agrupar as consciências, as formas. Depois vai surgir uma forma mais complexa, que são as cidades. A gente vai ver muito disso aí naquele livro, acho que é A Cidade Antiga, do Fustel de Colégio, que eu já li há muito tempo e recomendo esse livro para vocês. Se vocês quiserem entender um pouco do ponto de vista da história antiga, né? Especificamente que falando de Grécia, eu acho que fala um pouco de Roma, não lembro, já li tem muito tempo, mas fala da questão do fogo, do simbolismo do fogo, do surgimento da religião, das famílias, das comunidades que vão surgir as cidades. Então são princípios de manifestação da unidade coletiva que vai atuando no campo da matéria, que na verdade é a lei de Deus. Aí depois vão surgir as nações, né? Lá na Idade Moderna surgem os estados modernos, vão surgindo as nações, os territórios vão se unificando, a Itália fragmentada, ela vai se unindo, a Alemanha a mesma coisa. A nível das colônias também vão surgindo os países aqui na América. Então tudo isso é o princípio da manifestação da unidade coletiva. Isso a gente vai ver também no agrupamento das estrelas, que vão formar sistemas solares com os planetas, com os satélites e com as respectivas galáxias, que é um princípio também de manifestação das unidades coletivas. Eu estou deixando o texto avançando aqui. E nos planos espirituais isso também acontece. Aqui a gente vai ver de uma forma muito mais observada a questão da hierarquia. Porque quem já assistiu o filme Nosso Lar, ou já leu a obra, né, a série da obra do André Luiz, que eu não li toda, mas eu compreendo uma parte. Então a gente vai ver que ali o princípio da manifestação das unidades coletivas, ele acontece no mundo espiritual.
Então vai surgir uma colônia, que é nosso lar. No plano espiritual existem várias colônias espirituais que estão acima de muitas cidades. No Rio de Janeiro tem, aqui em Goiás tem. Se eu não me engano, a do Rio de Janeiro, eu acho que nosso lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu já li o livro já tem um tempo, e no filme é citado, eu acho que é o Rio de Janeiro mesmo. Então ali vai existir um governador, que é a questão da hierarquia maior. É uma pessoa que tem um sentimento de amor assim mais evoluído. É uma pessoa que tem uma compreensão maior da lei de Deus, dos mecanismos de funcionamento da lei de Deus. E ele vai começar a distribuir cargos. E vai se formar uma cidade, que realmente é uma colônia no plano espiritual. Então, muitos de nós, quando deixarmos esse corpo, a nossa consciência vai continuar viva, independente se nós sermos ateus, de nós sermos protestantes, de nós sermos católicos, ou qualquer outra crença ou religião que vinda de outras culturas. Mas a nossa essência, ela volta para o plano espiritual, que é uma outra dimensão, onde essa essência que está mais rarefeita, ela vai estabelecer morada temporariamente. E existem planos espirituais, por exemplo, que está lá na China. Ele vai respeitar as características culturais daqueles povos que nasceram na China. Logo ali a gente não vai ver um cristianismo. A gente vai ver uma manifestação espiritual de Deus, que respeita até isso, que é as manifestações da cultura de cada povo, porque isso está na nossa consciência, ela faz parte da nossa formação. Então, enfim, essas colônias, elas seguem padrões culturais também, padrões espirituais, principalmente na questão de elevação espiritual. E até no mundo das trevas, como naquele livro Libertação, que é um dos livros mais pesados da série André Luiz, a gente vai se deparar com uma colônia de trevas. Eu não sei se eu posso falar até colônia, mas uma região de trevas em que existe uma liderança e que existe os seus comandados, que existe aqueles que eles subjugam, que eles torturam, que eles batem, que são consciências que também estão pesadas, que elas carregam uma carga negativa de erros. Então, dentro de tudo isso, a gente vai perceber os mecanismos que a lei de Deus ela vai atuando. Ela atua no campo da matéria, ela atua em outras dimensões também. Em todo lugar, a lei estará presente, não tem como fugir do mecanismo de correção da lei. Não adianta suicidar, não adianta.